A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos juvenis, nós vamos estudar a lição de número 7, onde nós vamos estudar um tema muito importante, também sério. Vamos compreender sobre a ética cristã e a violência na menor idade. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. A gente vai estudar junto para a glória de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, gente boa, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, também o seu comentário. Eu fico muito feliz em ler comentário por comentário. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe. E é claro que eu quero contar para vocês que no canal estamos tendo novidade. Além de comentarmos as lições dos adultos, jovens e juvenis, estamos comentando também as lições do discipulado, primeiro ciclo da CPAD. É só você conferir aí no canal, está tudo preparado em uma playlist. É muito bom, até mesmo para a gente poder crescer junto para a glória de Deus. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender de Jesus? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis. Vamos estudar sobre a ética cristã e a violência na menor idade. Esse assunto é importantíssimo para podermos trazer para a pauta da nossa sala de aula. É claro que vamos desenvolver isso de acordo com a Bíblia, de acordo também com os princípios da ética cristã. É muito importante você iniciar a sua lição apresentando o texto bíblico da lição. Lembre-se que você é servo da palavra. Dá uma observada nos objetivos da sua aula de hoje. Fique atento para você não fugir do assunto. E perceba que a lição de hoje possui aí 4 pontos, até mesmo para você desenvolver ponto a ponto com os seus alunos para a glória de Deus nesta EBD. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus, vamos juntos estudar então o primeiro ponto dessa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o que é violência? Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis. Estamos tratando sobre um assunto muito sério e também importante na nossa EBD. É claro que violência é o abuso de autoridade, abuso de força, abuso de poder por meio de opressão, por meio também de agressão. A violência pode ser tratada tanto na questão física como também na questão psicológica. E é interessante a gente trabalhar isso hoje em nosso assunto em sala de aula. Como o cristão deve se comportar diante dessas atitudes? Qual é o papel do cristão? O que nós aprendemos à luz da palavra de Deus? Será que o cristão deve utilizar da violência em benefício próprio? E é claro que hoje nós estamos observando esse assunto da violência voltado para a menor idade. A agressão aqui é voltada para os pequeninos. E aqui nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz para a gente, o que a Bíblia nos ensina, até mesmo para a gente desenvolver em sala de aula com os nossos alunos. Conforme os dados da Unesco publicados em 2015, a gente precisa entender algo aqui que é muito sério. Os jovens são a maior população que se torna vítima no Brasil por causa da arma de fogo ou pela utilização de armas de fogo. São números absurdos, é um total de 42.416 óbitos gerados por causa das armas em nosso país. E a população envolvida nessas mortes, a partir desses dados de 2015, são a população de jovens entre 15 a 29 anos, que são vítimas aí por armas de fogo, estão envolvidos também em crimes pela utilização das drogas e por causa dessa situação são vítimas também da violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13. O texto bíblico faz questão de dizer que naquela época, nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, a tal ponto que Deus então decidiu utilizar o seu juízo
contra os homens violentos e destruir a primeira geração. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a violência é algo que não agrada a Deus. A violência ela é gerada pelo pecado, ela é consequência do pecado. A violência é fruto do afastamento humano da presença de Deus. Então nós estamos percebendo que a violência é esse ato de opressão, é esse ato também de retirar a vida de alguém, é esse ato de agredir o outro. Além do que, essa agressão pode ser utilizada pela questão física e também pela questão emocional. Muitas pessoas, especialmente jovens e adolescentes, estão sendo agredidos psicologicamente em casa, pelos amigos, até mesmo na sua roda de convívio. São pessoas que são vítimas dessa violência que é gerada por causa do pecado, é gerada por causa do coração mau humano. E o que a Bíblia trabalha sobre isso? A Bíblia trabalha da seguinte maneira: a Bíblia descreve que a violência não é fruto de Deus. A Bíblia descreve que a violência não agrada a Deus. E esse assunto que nós vamos estudar hoje é cada vez mais intenso. A população de jovens e adolescentes que estão sendo envolvidos na geração desse fruto do pecado, o fruto da violência. Finalizando aqui o ponto número 1, apresente então para os seus alunos a ação do tópico 1. Ela tem uma dinâmica que você pode trabalhar com seus alunos em sala de aula e avance então para o segundo ponto da sua lição aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento: direitos e deveres. Esse é o nosso segundo ponto da nossa lição. Estamos observando isso à luz da ética cristã, à luz também da palavra de Deus, que é o nosso fundamento, é o nosso pano de fundo para a nossa ética, para o nosso meio de conduta cristã. É claro que a palavra de Deus fala que nós também temos direitos, que a humanidade também possui os seus direitos. Vamos analisar alguns argumentos bíblicos aqui, à luz também do Antigo Testamento e de toda a palavra de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, você percebe, à luz da palavra, que Deus concedeu ao primeiro casal, à primeira geração, à humanidade, a oportunidade de ter direitos. Direitos já no Éden, de poder abençoar toda a terra, de poder experimentar de todo o fruto do jardim, exceto um fruto que estava apresentado também no jardim do Éden, que era o fruto do bem e do mal. O ser humano poderia experimentar de todas as porções que Deus lhe concedeu, porém o seu dever era exatamente não experimentar daquele fruto que Deus disse que era proibido. Então, na própria palavra de Deus se encontra aí os direitos e os deveres. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, lá no Novo Testamento, também descreve algo que é bem interessante, falando a respeito de direitos e deveres. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Você lê na Bíblia, especialmente na carta de Romanos, Paulo descrevendo aos irmãos que a igreja, que o cristão, deveria obedecer às leis, os princípios éticos da sua comunidade. São esses princípios que regiam a autoridade que era dada por Deus aos governantes. Agora um pequeno detalhe. Os princípios de obedecer às leis da sua comunidade era a partir do momento em que essas leis não ferissem a palavra de Deus, não ferissem a glória de Deus. Por exemplo, se fossem leis que desonravam ao Senhor, o cristão não deveria obedecer. Mas as leis de convívio em comunidade, de convívio com a sua sociedade, Paulo faz questão de dizer que era papel do cristão obedecer. Então estamos entendendo, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que é nosso dever sermos bons cidadãos para a glória de Deus. E essas leis eram estabelecidas para esse convívio em sociedade.
Porém, nós estamos estudando nessa lição a partir de alguns princípios. Nós estamos utilizando esses argumentos exatamente para podermos desenvolver esse cuidado, essa proteção para os pequeninos, essa proteção para as crianças. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente faz questão de dizer que é princípio, é dever da sociedade, não somente do cristão, proteger aquele que é menor, dar condição para aquele que ainda é criança, para que ele possa se desenvolver e ser um bom cidadão. E de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele menor entre 12 a 18 anos que cometer um crime ou um ato infracional contra a sociedade não deve ser tratado exatamente como uma pessoa maior de idade, mas deve ter um tratamento diferenciado. E o ECA procura proteger o menor para que esse menor não se envolva com a conduta do crime, mas possa ser um bom cidadão no futuro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Qual é o papel do cristão diante disso? A própria Bíblia faz questão de dizer, esse aqui é um argumento do apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, que o cristão deveria orar e interceder pelas suas autoridades. Orar e interceder pelos seus governantes. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, você percebe o apóstolo Pedrão, trabalhando também esse mesmo argumento para os irmãos que estavam passando por sofrimento, por luta, e ele descreve que nós não deveríamos tomar o mal por mal, mas tomar o mal por bem, interceder por aqueles que são nossas autoridades. Isso aqui são princípios E de acordo com as nossas leis, o menor ele tem a proteção do Estado. O menor ele tem esse cuidado apresentado pelos governantes, até mesmo para que ele possa crescer e se tornar um bom cidadão. É claro que há casos e casos, há situações e situações, mas a lei do nosso país, ela guarda exatamente os menores e traz essa proteção, esse olhar para essa criança e esse adolescente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, você percebe que até o apóstolo Pedro faz questão de dizer e ensinar aos irmãos que estão recebendo essa carta que a igreja deveria ter esse olhar para aquele que era pequeno, para a criança, para o adolescente. E esse olhar deveria ser um olhar de cuidado, de proteção. É claro que nós estamos vivendo em dias maus. Cada vez a situação tem se tornado terrível. Cada vez nós estamos percebendo que o número de adolescentes tem crescido no envolvimento com as drogas, com o crime, com coisas que são terríveis e que não agradam a Deus. Mas a nossa consciência cristã é a consciência do resgate e da restauração. A própria Bíblia faz questão de dizer que nós devemos olhar para esses pequeninos com olhar de misericórdia e com olhar de perdão. E nós percebemos que, à luz do nosso governo, há leis de proteção para esses menores. É claro que há situações que são apresentadas aqui até mesmo pela condição que nós encontramos na vida de cada um. Mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que há sempre uma restauração, há sempre uma transformação para aquele que está envolvido com o mal. O perdão de Deus pode sim restaurar uma criança e um adolescente, retirar dessa prática que não agrada a Deus, dessa prática violenta e transformá-lo para a glória de Deus. O próprio apóstolo Pedro trabalha isso e nós entendemos à luz da palavra de Deus que é nosso dever como cristão ter esse olhar de misericórdia para a criança e para o adolescente. Vamos avançar então para o nosso terceiro ponto aqui da nossa lição, mas antes disso, apresente para os seus alunos a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto, que vai trabalhar o seguinte argumento com você na escola bíblica dominical. Não se deve mentir, roubar ou matar. Esse é o olhar do nosso terceiro ponto da nossa lição.
Esse argumento vai demonstrar exatamente essa situação em que nós estamos vivendo. E também uma consciência para os nossos juvenis, os nossos adolescentes, em obedecer os princípios da palavra de Deus. Vamos meditar da seguinte forma, conforme a palavra de Deus nos ensina. A mentira não agrada a Deus. E isso é tão real dentro da palavra de Deus que a Bíblia faz questão de dizer em João capítulo 8, 44, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é o pai da mentira. E a própria Bíblia também faz questão de dizer que a mentira é algo que não vem de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos observar alguns textos bíblicos, até mesmo para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. Provérbios capítulo 19, versículos 5 e 9. Faça essa leitura com seus alunos em sala de aula e apresente esse argumento sobre essa questão que a mentira não agrada a Deus. Atos capítulo 5, versículo 4, já na igreja primitiva, você encontra esse texto bíblico dizendo que a mentira, ela desagrada também a pessoa do Espírito Santo. Efésios 4, 25, você encontra o apóstolo Paulo ensinando a igreja que a mentira não provém de Deus. Por que estamos trabalhando isso? Estamos entendendo sobre essa questão de violência contra a criança, contra o menor, contra a menoridade, mas estamos entendendo também que estamos ensinando a palavra de Deus e o princípio da mentira não vem de Deus. Deuteronômio capítulo 19, versículo 16 ao 21, você percebe que a mentira era tratada no Antigo Testamento com muito rigor. Era coisa séria, gente. E é interessante trabalharmos isso em sala de aula com os nossos alunos. E isso é tão real que Apocalipse capítulo 22, versículo 15, você encontra o texto bíblico dizendo pra gente, dizendo pra mim, dizendo pra você, que ficarão de fora do reino de Deus, dos céus, da morada celestial, os mentirosos. Então você percebe muito bem, nesse primeiro argumento aqui do terceiro ponto, que a mentira é algo que desonra ao Senhor. E nós precisamos ensinar aos nossos alunos que não devemos tomar prática da mentira, esconder algo de alguém, desonrar a Deus, ir contra os princípios éticos. O cristão deve ser em todo tempo verdadeiro. Devemos ser verdadeiros para agradar o Senhor. Vamos avançar então e vamos entender um pouco mais agora sobre a questão do roubo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o texto bíblico faz questão de dizer que ficarão de fora do reino de Deus, da presença de Deus, dos céus, os roubadores, os ladrões, aqueles que desonram o Senhor com práticas terríveis. Êxodo 22, do 1 ao 15, no Antigo Testamento, você percebe que isso era tratado de forma séria. O roubo era algo que era contra essa sociedade e também contra a nossa, e ao mesmo tempo contra a vontade de Deus. Êxodo 21, 16, a Bíblia chama o roubo também de furto. Esconder algo de alguém, pegar algo que não é seu, isso desonra ao Senhor e nós precisamos ensinar isso para os nossos alunos. E nós precisamos descrever em sala de aula que isso também é crime hoje em dia e existem leis no nosso país que traz a punição. A própria Bíblia faz questão de dizer em Êxodo 21, 16, leia mais uma vez, que aquele que furta um homem pratica algo terrível. E no nosso país nós encontramos leis que tratam essa situação de forma muito séria. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, você percebe que o texto sagrado condena essas práticas ao ponto de dizer que ficarão de fora aqueles que praticam o roubo, os ladrões. E é interessante que quando a gente para pensar nisso, nós entendemos muito bem que aqui no Brasil, muitas dessas questões relacionadas ao roubo, sequestro, furto, estão ligadas ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogas utiliza em boa parte os menores, jovens e adolescentes, para poder realizar as suas práticas. Mas a Bíblia faz questão de dizer, Salmo 140, versículo 1, que nós devemos nos afastar dos homens maus.
Então ensine isso para o seu jovem, para o seu adolescente, até mesmo porque a palavra de Deus traz esse ensinamento bíblico para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E avance, faça isso, apresente também a ação do tópico 3 e vá para o último ponto da sua lição, ponto número 4, que vai tratar sobre o seguinte argumento: vivendo de modo digno do Evangelho. Esse é o quarto ponto da nossa lição. Nós lemos e entendemos à luz da Bíblia que uma das razões para Deus agir com o juízo nas primeiras gerações foi exatamente por causa da prática da violência entre os homens. E é por isso que nós precisamos observar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o comportamento cristão é diferente. E aqui nós precisamos ensinar para os nossos alunos que nós não devemos tomar algo do outro que não é nosso. Nós não devemos utilizar da prática da violência em benefício próprio. Nós não devemos agredir o nosso irmão com palavras. Nós não devemos agredir o nosso amigo com atitudes físicas que são desonrosas aos olhos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 1 ao 4, você percebe aqui princípios que são cristãos, que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos aprender em Cristo, caminhando para a glória de Deus. Finalizando aqui o seu quarto ponto, você precisa ensinar para os seus alunos que a atitude cristã é nossa atitude, especialmente como jovem e adolescente, crescer em Cristo. Não utilizar, por exemplo, drogas, não fazer favores para alguém que é mau, cuidado com amizades que não são amizades com princípios cristãos, cuidado com situações que são diferentes que os seus pais lhe ensinaram. Ensine isso para os seus alunos. Não se envolva com a mentira, não se envolva com o roubo. Tudo isso desagrada a Deus. Finalizando o quarto ponto, apresente a ação do quarto ponto. E é claro, gente, que eu quero agradecer você que está conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Já lembrando a você que a gente está comentando aí as lições também do discipulado. E a próxima aula já está disponível para você. Um abraço, gente, a paz do Senhor e que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.